também aqui no Facebook. Boa noite. Aliás, quando eu vou ver o vídeo já gravado no YouTube, eu sempre dou boa noite, mas muitas pessoas lá no YouTube vão assistir de manhã, então bom dia para você que está me assistindo agora pelo YouTube, ok? Vamos esperar um pouquinho aí no Instagram e Facebook avisarem as pessoas que nós já estamos aqui online, hoje aqui de casa. Enfim. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar da nossa criança interior ferida. Isso mesmo, aperta aí nesse coraçãozinho pro Facebook e o Instagram entenderem que a gente está falando de algo relevante, de algo importante, para que eles também avisem outras pessoas, tá? Karine, prima, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda a todos que estão aqui. Aqui no Facebook já tem algumas pessoas, mas não aparece para mim. Cleonilson, meu amigo, bem-vindo. Jéssica Barbosa, Daniele Melo. Daniele? Não. Darcy Cleide. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Paula Aires. Boa noite. Letícia, minha amiga. Tô na área. É isso aí, Letícia. É isso aí. Hoje a gente vai falar dessa criança interior que todos nós temos, né? Todos nós temos uma criança e um adulto dentro de nós. Todos nós. E muitas vezes é a criança que está no comando da nossa vida, aquela criança ferida, chorosa, magoada, triste. É essa criança que está comandando a nossa vida. Yasmin, boa noite. Jussiene, boa noite. Valdinei, boa noite. Valdinei Júnior aqui com a gente. Santana Vale, opa! É isso aí. Presidente Vale na área, muito obrigada. Eu não estou conseguindo ler. Sirene Gina, o meu óculos está muito embaçado. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Zizi, obrigado por vocês todos estarem aqui para a gente falar de um tema tão importante, tão relevante. Muitas vezes a gente nem imagina, gente, que os problemas que a gente está enfrentando hoje podem estar conectados, totalmente ligados com a nossa criança ferida, com os nossos traumas de infância. Paula Resque, muito obrigado. Bianca Menineia, muito obrigada. Se alguém passou e eu não vi, desculpa. Yasmin, tá muito linda, elegantíssima. Obrigada, meu amor. Você foi minha inspiração para esse corte. Olha só, ainda me indicou o cabeleireiro top. Muito obrigada. Eu estou felicíssima com o meu corte de cabelo. Nunca tinha ficado tão feliz. Eu acho que é porque eu nunca tinha me permitido fazer, porque realmente eu queria, né? Ficava com aquelas demandas de ligar pro julgamento alheio. Ela é caruda, ela é gorda, ela é isso, ela é aquilo. E hoje em dia eu não quero nem saber quem pensa que eu sou gorda, caruda, enfim, seja lá o que for. Eu quero mais é fazer o que eu gosto, o que eu amo e ficar feliz com isso. Daniela Neri, bem-vinda. A Menineia já perguntou, como vou saber se a criança interior está no comando? Gente, vai falar disso. Marcilene, cheguei, marcando presença. Gente, vocês são adoráveis. Vamos começar, senão eu fico aqui só dando boa noite, na verdade. E a gente tem tanta... Gente, eu comecei a escrever hoje e não queria mais parar. Eu disse, meu pai, eu tenho 2 páginas, eu acho, frente e costa, ou 2 páginas e meia. É isso aí. Eu tenho 2 páginas e meia. Como eu vou fazer isso em 1 hora? Eu vou ter que cortar algumas coisas aqui, mas o essencial vocês terão, vocês podem ter certeza disso. Diná, obrigado por estar aqui. Geilza, que mora nos Estados Unidos, gratidão. Muito obrigada por você estar aqui. Todos vocês que tiram um tempinho do dia de vocês na segunda-feira para acompanhar a live, sejam todos bem-vindos. Tá dando para ouvir? Porque a gente vai começar. Tá dando para ouvir legal aí? Então vamos falar um pouquinho dessa criança. Como eu disse agora há pouco, todos nós temos uma criança e um adulto dentro de nós. A criança, ela é a que chora, ela é a que sofre,
Ela é a que resmunga, que reclama, que bate o pé, a que não concorda com nada, é a que grita. Eu muitas vezes estou com a minha criança muito aflorada. Mas essa criança, ela surge com a expectativa de ter curado, de ser curado no adulto a sua ferida. Ferida essa que foi feita em algum momento da vida na infância, principalmente dos 0 aos 7 anos de idade. Essas vivências que nós tivemos dos 0 aos 7 anos de idade, elas estão nos acompanhando nesse momento de vida, agora com o nosso adulto. E eu queria que durante essa live, todos nós pudéssemos prestar atenção, perceber as coisas de duas formas. A primeira, como é para mim, a minha criança, diante de tudo isso que eu estou escutando. Ou seja, como eu vou lidar com essa criança agora, como eu vou acolher, porque no final a gente vai fazer uma prática de acolhimento da criança interior, ferida. A outra percepção que eu gostaria que vocês tivessem era o seguinte: como eu vou agora lidar com as crianças que eu tenho ao meu redor? Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Como eu vou agora criar o meu filho, como eu vou fazer uma fala com o meu sobrinho. Tudo isso a gente precisa estar atento no momento que a gente está aprendendo aqui nessa live. Gente, só um instantinho. Pega o meu carregador e a extensão, por favor. Vou ter que dar um jeitinho de colocar aqui. Então, como eu falei, né, que todos nós temos uma criança, vamos aprender a como foi que essa criança se tornou uma criança ferida, né? Mesmo que você diga para mim, como acontece com muitos clientes, geralmente a gente pergunta como foi a infância de um cliente, né? Então eu pergunto, como foi sua infância? Me conte um pouquinho como era o seu relacionamento com seus pais. Como era o seu relacionamento com seus pais? Como era como você foi criado? Como foi para você? Quais são as suas maiores lembranças da infância? E geralmente as pessoas, apesar de contar, tem muitas delas que dizem assim: mas o que eu tô sentindo agora não tem nada a ver com a minha infância. A minha infância foi tão boa. Olha, eu fui uma criança que os meus pais não me deixavam sair pra rua. Eu era uma criança que eles cuidavam muito de mim, foi uma criança muito protegida. E muitas vezes os clientes estão achando... Bem, agora ficou difícil, hein, gente? Como é que eu vou carregar e colocar este celular aqui? Muitas vezes esses clientes estão achando que por terem sido protegidos, né, eles acreditam que essa criança não ficou ferida, mas uma criança... Todo excesso faz mal, tá? Então, uma criança que foi extremamente proibida de conversar, de sair, de correr, de brincar, essa criança também vai ter traumas que ela vai levar com ela para a vida adulta. Essa criança também vai fazer isso. Isso também vai acontecer com essa criança. Não tem como o excesso não fazer mal para uma criança. Gente, eu preciso ajeitar isso aqui, senão eu não vou conseguir fazer essa live. Se eu colocar aqui, vai ficar muito alto. Então, eu preciso colocar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Não. Ai, ai, ai. Porque ele ficava pendurado lá naquele negócio, né? E agora? O que é que eu faço? Não tem como. Ainda é onde eu gravo. Então fica gravado, gente. Calma aí. Porque a gente tá ajeitando aqui uma coisinha. O celular. Aqui, ó. Tentar colocar alguma coisa bem aqui pra mim. Pega o livro. Isso aqui não dá. Ok, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui.
É, então, muitas vezes o cliente acha que por ele ter vivido uma infância com muita proteção, isso não trouxe para ele... Ficou torto, mas vai ser assim mesmo. Isso não trouxe para ele nenhuma sequela. Só traria sequela se ele tivesse sido uma criança que se sentiu abandonada, sem carinho. E isso também vai trazer consequências para a vida adulta. Mas a gente precisa desmistificar e achar que a gente não tem problema porque a gente foi super protegido, ou porque não brincou demais, ou não estava na rua como as outras crianças. Tem muita coisa que vai vir daí. Essa criança que tinha vontade de brincar, porque você pode não ter ido, mas você sentiu a vontade de brincar. Então, essa criança que sentiu vontade de brincar, essa criança que sentiu vontade de correr e não foi, ela pode estar aí dentro, até hoje, querendo aventura. Ela pode estar querendo estar mais próxima das pessoas e às vezes não mede consequências para isso. Pode ter muita coisa acontecendo, ok? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para vocês, né? Porque de repente algo que eu escrevi pode ser importante e eu posso deixar passar. Deixa eu ver a luz desse celular, melhorar. Opa, acho que deu uma melhorada. Aqui. Ok, vamos lá. Gente, a forma como nós percorrimos os primeiros anos, né, os anos iniciais da nossa vida, ela vai estar conosco na fase adulta. A forma como a gente lidou com tudo aquilo vai estar conosco nessa fase adulta. E isso está muito ligado à nossa família também. Está muito ligado aos nossos pais, aos nossos cuidadores, né? Porque às vezes a gente não foi criado pelos pais, mas por outro cuidador, um avô, uma avó, um casal de tios, enfim, vizinhos, qualquer outro cuidador. Então isso vai estar muito relacionado com essa relação que nós tivemos com essas pessoas, tá bom? Então, Ilma Valéria, Ana Paula Almeida, Eliane Oliveira, Baxi Frank, a Walter Costa, a Vitória, Diva e Samantha. Obrigado por estarem aqui, muito obrigada de verdade, tá? Boa noite. Muitos nomezinhos passaram, não deu pra eu ver. Teve alguma pergunta aqui? Uma pergunta da Jussiene, disse: não gosto nem de lembrar da minha infância. Olha só, né? Então tem uma criança ferida aí, você pode ter certeza que muitos dos problemas e das demandas que você tem, emocionais principalmente, hoje ainda são causados pelo trauma da infância, ainda são causados pela ferida que essa infância te trouxe, que essa infância te causou, tá bom? Eu vou passar para cá, para essa parte que eu achei muito bacana para compartilhar com vocês. Essa aqui, depois eu posso voltar, era só os conceitos iniciais. Bem, primeiro nós vamos entender que todos nós temos essa criança. Por favor, não esqueçam disso, tá? E às vezes, diante de uma discussão, diante da vida de vocês, nos relacionamentos de vocês, quem tá ali não é o adulto não, é a criança mesmo, tá? A criança, ela é a chorosa, ela é a que é triste, ela é reclamona, ela é cheia de lamúria, ela explode, ela bate o pé, ela está muitas vezes no controle da nossa vida, como eu disse, eu escrevi isso aqui, né, tô passando para vocês. Amanda, querida, bem-vinda. Marcos Vinícius, Eduarda Marinho, minha filha, muito obrigado por estarem aqui. Então, tem algumas coisas que podem acontecer. Eu quero dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos do que pode acontecer na infância e qual a consequência disso. Eu quero levar alguns exemplos para vocês, para a gente ser mais direto, né? Já que existe uma criança ferida, vamos ver de onde surgiu essa ferida, em que momento da vida. Às vezes você pode lembrar, às vezes não, não é isso? Então, vamos agora dar alguns exemplos. Vou falar o pai, a figura do pai, não são os pais, agora eu vou falar da figura do pai. Um pai super protetor e repressor,
Sabe? Aquele que tem que fazer desse jeito, tem que ser assim, não pode ser assim, se fizer diferente apanha, e filho comigo tem que fazer o que eu quero. E papapá. O pai super protetor e repressor, não pode isso, não pode aquilo, não pode, nunca deixa a criança fazer nada, brincar com ninguém, sair pra rua. Enfim, o protetor e repressor. Quando essa criança é tolhida, quando a criança é tolhida em todos os seus desejos, nas suas vontades, dificilmente faz alguma coisa que ela realmente gostaria. Quando ela vive essa dinâmica na infância, hoje ela pode ser um adulto que retrata isso através de uma insegurança muito grande. Ele tem muita insegurança, medo de errar de qualquer coisa, medo de falar algo errado, ele se reprime também. Ele, como adulto, a criança fica repreendida lá dentro, tolhida. Tem dificuldade de falar o que pensa. Não sabe como falar o que pensa. E olha, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Isso são possibilidades, tá? São possibilidades. Porque ninguém é 100%. Ou seja, você pode ter sido tolhido, você pode ter tido um pai repressor e você dizer, me comunico muito bem. Você pode ser a exceção da regra. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todos, mas são possibilidades, tá? Então, essa é uma insegurança, é um medo. Ele tem medo de ser diferente, tem medo de fazer algo errado, tem medo de que as coisas não deem certo. Existe muito medo e muita insegurança. Ele não se atreve, ele não é ousado. Ok? Carlinha Ferreira, excelente pedagoga, muito obrigado por estar aqui. Jocilene Moura, Tony, olha aí a galera de Macapá, meu primo, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, essa criança que foi muito tolhida por um pai muito repressor, é uma criança, vai se tornar um adulto muito inseguro, com muito medo de errar, medo de falar, medo de dizer o que realmente pensa, tem dificuldade de se comunicar. E pode ter dificuldade de desvincular-se de figuras masculinas. Figuras de autoridade, seja o seu pai, seja o seu avô, figuras masculinas. Né? Já quando uma criança pode ter sido ferida, já no relacionamento com a mãe. Mas que tipo de mãe? Quando esses conflitos, quando a criança tem com a mãe um conflito de amor e ódio. Tipo, sei que amo porque é minha mãe, mas eu odeio como ela me trata, o que ela fala, o que ela faz, ou se me bate, se não me bate, enfim. Quando a criança tem esse vínculo de amor e ódio com a mãe, ou outra figura feminina, tá, gente? Quando eu falo a mãe, eu falo o pai, pode ser o cuidador também, né? O cuidador masculino ou a cuidadora feminina, né? Aqui eu tô falando da figura feminina. Então, ela pode ter sido muito protegida, aqui pela mãe, antes eu falei do pai, muito protegida, ou também ter se sentido abandonada. Tanto uma coisa quanto a outra pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade de lidar com as suas emoções, ela tenha dificuldade de falar do que ela sente, ela tenha dificuldade de falar para alguém o quanto aquela pessoa é importante na vida dela, porque ela tem dificuldade de lidar com seu eu interior, com as suas emoções. Então é uma pessoa mais dura, né? Uma pessoa que talvez vá achar que não é importante falar que gosta ou que não gosta, que valoriza ou não valoriza, ok? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para vocês sobre essa mãe, sobre esse relacionamento. Pode até mesmo ter dificuldade de se relacionar com mulheres. E eu não estou falando aqui só de homens, né? Vocês não conhecem nenhuma mulher que prefere ter amizade com homens, que tem mais dificuldade de ter amizade com mulheres. Então isso pode vir daí, da infância. São possibilidades, lembrem disso. São possibilidades, ok? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Pode se sentir desconfortável, gente. Sempre que tiver que lidar com as suas próprias emoções ou lidar com o feminino, né? Com alguém do sexo feminino.
Agora, como é que a gente pode, Josi? Como a gente pode, Josi, lidar com isso? Como a gente pode curar essa criança? Eu vivi isso que tu estás falando, eu lembro disso, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, ou com a minha tia que me criou e tal, e hoje eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de demonstrar meus sentimentos. Como eu posso fazer isso? Bem, é preciso primeiro reconhecer o que a gente sente. Reconhecer, porque essas pessoas que pouco falam dos seus sentimentos, elas têm dificuldade de reconhecer o que elas sentem. Ou seja, se gostam, não acreditam que gostam. Se amam, não acreditam que amam. Aquele sentimento que elas sentem, elas anulam aquilo. É como se realmente elas não sentissem nada, mas aquele sentimento existe. Então, a gente precisa primeiro reconhecer os sentimentos. Entender essas emoções, compreender, saber o que é raiva, o que é ódio, o que é amor, o que é satisfação, o que é alegria, o que é dor. Porque tem pessoas que sentem uma série de emoções e não conseguem compreender. As pessoas estão na terapia e muitas vezes eu pergunto, mas isso te faz sentir o quê? Eu não sei. Eu não sei identificar. É uma confusão, é um conflito, as pessoas não sabem nomear os próprios sentimentos. Então, o primeiro passo é esse. Sendo que acolher a criança interior, que é uma prática que a gente vai fazer hoje no final da live, você pode fazer isso todos os dias, da feita que você começa a acolher a sua criança, começa a tratá-la bem, começa a dar para ela o amor, o carinho, o afeto, a atenção que ela sempre quis e não teve, e que nem você sabia que deveria dar. Quando você começa a fazer isso, você transforma o adulto. Você trabalha, Eva, você trabalha o adulto e melhora a criança. Oh, desculpa, é que eu estou prestando atenção em outras coisas. Você trabalha a criança e melhora o adulto. É incrível. Você começa a trabalhar o acolhimento da sua criança, começa a curar as feridas, que muitas vezes ainda estão abertas, e o adulto sara. O adulto, a vida adulta começa a ter mais significado, mais propósito, começa a ser melhor, começa a ser mais alegre, mais feliz. Ok? Mas falei da primeira, do pai e da mãe, né? Vamos para o terceiro. Terceiro exemplo de feridas emocionais que você pode trazer da infância e as consequências. No terceiro, eu coloquei, pode ser que você tenha sido inferiorizado em uma relação, por exemplo, entre um irmão, um primo, um colega, fizeram comparações com você. Olha como fulano é estudioso, olha como fulano é educado, olha como fulano é tão bom filho, olha como você é. Então, cada vez que foi feito com você essas comparações com outras pessoas e lhe colocando num lugar inferior, você pode trazer esse trauma. Gente, e é interessantíssimo observar isso na terapia. Quando as pessoas me falam como elas se sentem diante de outras pessoas, eu pergunto, como foi tua infância? Ela me traz algumas coisas. Eu vou falar já disso. Deixa eu falar das perguntas das pessoas. O Gabriela Santos disse, tenho algo mal resolvido com minha mãe, que nem eu mesmo sei. Peraí que tem gente entrando. Sei que hoje me leva a ter depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Precisamos resolver isso. A Geilza disse, como posso lidar com muitas feridas com minha mãe? A gente vai falar do acolhimento da criança, do acolhimento da criança, do acolhimento da criança bem no final. E assim, gente, se eu fosse falar também aqui com o olhar da constelação sistêmica, a gente ia entender que na vida, o sucesso na vida, o sucesso tem a cara da mãe. O sucesso tem a cara da mãe. Bora fazer constelação familiar, meu povo. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa minha, pessoal. Eu só comecei a ganhar dinheiro na minha vida e a minha mãe já é falecida. Depois que eu constelei a minha relação com a minha mãe. E com meu pai também. Porque eu nunca convivi com meu pai. Ele nos deixou, eu tinha 2 anos de idade. Então, muitas coisas eu fui resolvendo fazendo constelação. Porque a gente só é feliz, tem prosperidade financeira e saúde. Toda e qualquer prosperidade depende do relacionamento que nós temos com nossos pais. O sucesso tem a cara da mãe. Aprendam isso.
Se você não tem uma boa relação com a sua mãe, você precisa alinhar isso e trazer para o equilíbrio. Ah, ela já morreu, dá pra gente fazer na constelação. Ah, ela mora longe, dá pra fazer na constelação. Ah, eu moro com ela, mas não tenho coragem ainda de fazer nada, mas eu quero fazer constelação. Vem fazer constelação. Ok? Então, esse foi um ponto, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, eu vou começar a responder as perguntas que vocês me mandam. Muitas eu não consigo responder aqui no YouTube, mas eu vou divulgar isso para vocês. Eu vou pegar só a pergunta e responder só a pergunta. Vou fazer vários videozinhos, tá bom? Bem, o terceiro já falei, né? Aí, hoje, qual a dificuldade dessa criança que foi ridicularizada, humilhada, comparada? Tia Sônia, querida, muito obrigada por estar aqui. Então, essa criança que foi comparada durante muito tempo com outras pessoas, mas no sentido de inferiorizada, né? Olha, você não é como fulano, olha como fulano é. Então, sempre fazendo comparações onde essa criança era humilhada. O que pode acontecer com esse adulto? Esse adulto, ele pode ter hoje dificuldade de se expressar, de socializar, de demonstrar os seus pensamentos, a sua criatividade. Toda vez que ele tenta fazer isso, que ele quer fazer isso, ele começa a sentir um desconforto muito grande. De onde vem esse desconforto? Justamente do medo de ser novamente humilhado, criticado. Então, ele tem muita dificuldade de expressão, tá bom? A Gabriela voltou a dizer, minha mãe não gosta de mim, não quer ser minha mãe, me trata mal. Ok, Gabriela, nós temos uma mãe e um pai dentro de nós, nosso lado direito é pai, nosso lado esquerdo é mãe, alinha isso com você, você vai se sentir bem melhor. Outra coisa, a gente está muito baseado em papéis sociais, que mãe tem que ser assim, 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 pai tem que ser assim, assim, assim. E quando esses papéis sociais não acontecem, quando esses indivíduos não são aquilo que a gente espera, aí a gente fica ferido, magoado, amedrontado e leva isso pro resto da vida. Só que eu, por exemplo, Josi, eu tenho meu papel social de mãe, mas eu sou a Josi, então eu vou errar. Eu vou errar porque eu sou a Josi. Então, o meu pai tem o papel social de pai. Eu não convivo com ele desde os 2 anos de idade. Ele, ainda assim, é meu pai. Apesar do papel social dele, eu poderia estar magoada porque ele nos deixou, isso, aquilo. Eu já trabalhei isso em mim. Ainda bem, que eu vivi durante muitos anos com depressão por conta disso também. Mas, quando eu consegui compreender que ele é o Benedito, ele é primeiro o Benedito, antes de ser pai. Então, ele é um ser humano como outro qualquer. E ele vai errar. E a gente precisa entender que os papéis sociais vêm de indivíduos como nós, que vão errar, gente. A Geilza disse, como fazer a minha constelação familiar? Geilza, a gente pode fazer online, tá? Inclusive, gente, eu terminei de fazer um curso agora de constelação com bonecos. Nossa, técnica maravilhosa, maravilhosa. Ana Paula, levei anos para ter um bom relacionamento com minha mãe. Tenho 32 anos e apenas 2 anos que temos uma relação de mãe e filha. Que bom, Ana Paula. Que bom. Deixa eu ver se tem alguma... Eita, tem muita gente que entrou aqui, eu não consegui ver. Michele Barbosa, Valdizete Silva. A Yasmin fez uma pergunta. Deixa eu ver. Yasmin, o Instagram não tá puxando aqui vocês, não. Esse assunto é muito pertinente para a vida. Tomar conhecimento dessas coisas, sem dúvida, traz muita paz para a vida. Com certeza, Yasmin. Ela falou... Esse terceiro ponto é muito doloroso. Crescemos com uma tendência muito exigente sobre nós mesmos, sobre si mesmos. Isso. Aqui, ok. Então, vamos para o quarto ponto? Eu falei tudo? Acho que falei, né? Essa criança também, que eu falei das comparações, ela... Diversão, lazer, arte para ela, criatividade, pode ser... pode vir carregado de muita dor, né? Muita dor da exposição, porque ela também vai ter medo, não só da crítica, mas ela tem medo também de ser notada. Ela não consegue trabalhar muito bem com isso, compreende? Pode ser 2 polos ali. Ela tem medo da crítica, tem medo de ser criticado por ser notado e tem medo de não ser notado, né?
Vamos pro quarto. É o quarto agora? É o quarto. Vamos lá. Infância marcada por severas responsabilidades e disciplina. Ou um outro extremo, tá? Que é de uma proteção exagerada. Não, você não vai fazer nada. Ou seja, ou o extremo das responsabilidades, você tem que fazer isso, tem muitas responsabilidades. Ou da proteção exagerada. Não, meu filho não tem que fazer nada, eu que tenho que fazer, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que levar as coisas na cama, eu que tenho... Nossa, gente, por favor. Os filhos, até uma certa idade, eles estão na constelação olhando para nós, estão na nossa frente olhando para nós. Nós cuidamos, nós damos tudo. Depois de um certo tempo, esse filho tem que ser preparado para a vida. Esse filho precisa nos dar as costas e seguir o fluxo da vida. Se esse filho na fase adulta continua conosco, ele vai adoecer. Ele vai adoecer. Mas, enfim, eu entendo. E não dá para estar com, hoje em dia, né, dificuldade de comprar casa, de comprar isso, mas dá para ter um relacionamento saudável, mesmo que as pessoas morem conosco. Mas elas precisam estar sendo preparadas para a vida. Deixa eu ver o que a Paula disse. Meu filho tem problema. Ele tem 23 anos, está passando por tudo isso. O que faço? Bem, primeiro, passando por tudo isso que eu falei, vai ter que prestar atenção em todas as coisas que são as consequências para você trabalhar esses sintomas. E começar a ajudá-lo a acolher essa criança que está ferida, essa criança que está magoada, os traumas que essa pessoa tem. A Ritinha Quintela disse assim: gostaria que você falasse um pouco dos traumas ainda no ventre, devido às brigas dos pais. Olha, isso não estava aqui, mas eu vou falar um pouquinho. Lembrando que eu vou responder perguntas no YouTube. Eu vou começar a gravar agora trechinhos só para responder as perguntas de vocês. Chega muita pergunta para mim, gente, durante a semana, inclusive. Traumas do ventre, ok. Vamos pensar no seguinte. Isso pode me tirar um pouquinho do foco daqui, mas eu vou tentar ser bem específica. Quando nós estamos em formação, os nossos neurônios estão sendo formados. Todos esses neurônios, toda essa formação, ela depende da nossa genitora, ela depende da mãe. Aliás, isso também é uma fala da constelação. Nós somos nutridos, nós somos gerados e nutridos por uma mãe. Essa mãe está nos dando tudo, que é a vida. Nós não podemos devolver a vida que nós temos. E quem nos deu foi a nossa mãe. Então, deixa eu ver aqui se eu estou dentro do que ela falou. Se essa criança, dentro do ventre, se os pais vivem muito conflitos, ela sabe sim, ela tem essa informação. Mas através do quê? Dos sentimentos da mãe. Através dos sentimentos, através do que a mãe sente. Porque a criança sente tudo que a mãe sente. É gerado nela essas informações através das sinapses, através dessa formação dos neurônios, dessas células que estão sendo geradas, estão sendo formadas. Essas células já vão cheias de informação. Mais tarde na vida dessa criança, se ela sofreu esse trauma, vocês podem ter certeza que isso também vai vir à tona. Eu tive psicose puerperal durante a minha gravidez da minha última filha. Eu tive depressão pós-parto durante a minha gravidez. E eu vi e vejo na minha filha as consequências disso até hoje. Então, mas não é algo fácil. Mas o importante... Eu já conversei com ela sobre isso. O importante é a gente buscar realmente conhecimento. Porque conhecimento liberta, gente. Conhecimento é libertador. Conhecimento nos ajuda. Ok? Eu estou agoniada com essas coisas que estão aqui. Deixa eu olhar. Melhorou aqui. Desculpa se eu não consegui responder totalmente a sua pergunta, mas eu espero ter conseguido. Que, na verdade, nós, sim, como crianças, no ventre de nossa mãe, nós temos as informações emocionais de tudo que ela sente,
informações orgânicas, informações biológicas, porque esses nossos neurônios, essas células estão sendo construídas, estão formando todo o nosso corpo. Então, essas informações existem em nós, é como se ficassem no DNA. E em alguma forma isso vai vir à tona. De alguma forma. A minha filha era extremamente chorosa. Ainda é, gente. Ainda é. Vocês não têm noção. E muita coisa pode ter vindo daí, dessa gravidez. Então, eu falei do quarto. A pessoa que é criada com muita disciplina, né? Mas independente do que ocorreu, na infância, se você tinha muita responsabilidade, ou se era muito permissivo, né? Se era sua mãe muito protetora, os pais muito protetores, os cuidadores muito protetores, e você também não fazia nada, você pode ser um adulto. Preste atenção, sempre tem os polos, tá? Você pode ser um adulto cheio de preocupação com a saúde, com limpeza, organização, assim como você pode também ter muita dificuldade, ser responsável com finanças, assim como você pode ter muita dificuldade com tudo isso. Se, por exemplo, você teve a responsabilidade de trabalhar muito cedo para cuidar da família, cuidar dos irmãos, cuidar, enfim, das pessoas da sua casa, pode ocorrer que na fase adulta você se torne um adulto mais permissivo, você seja bem desorganizado, você não ligue muito para as coisas, geralmente de casa, você só seja aquela pessoa que gosta de trabalhar, mas não gosta de fazer mais nada. Enfim, tá? São possibilidades. Vamos para o quinto. Vou colocar um númerozinho aqui. O quinto. Uma infância marcada por mudanças frequentes. Mudança de escola, mudança de cidade, a mudança do casamento dos pais se divorciaram, vai para uma casa nova. Enfim, se a criança sofreu várias mudanças. Gente, eu não estou falando de mudança, não estou dizendo que as pessoas têm que viver o resto da vida na mesma cidade, na mesma casa, não é isso. Eu estou falando do impacto constante, tá? De mudanças. Você muda agora, muda depois. Você vive uma inconstância, por exemplo. Essa pessoa, quando adulta, ela vai ter dificuldade com surpresas, com mudanças, com limites, né? Se disserem, não, você não pode fazer isso, ela fica, não. Então, com limites, ela vai ter dificuldades de lidar com tudo isso. Porque tudo isso remete ao trauma que ela teve na infância. A diva disse, em minha concepção, a proteção exagerada atrapalha muito o relacionamento na educação de um filho. Eu tenho 3 netas, doutoras, Josi. Parabéns! Parabéns! Eu diria que qualquer exagero, ele é muito danoso. Não só o da proteção, mas o da negligência também. A rigidez, tudo que é muito exagerado, vai causar um dano. Seja na sua criança, que você já passou por isso, ou seja naqueles que você vai criar. Seja nos seus filhos, nos seus netos. Cuidado com os excessos. Eu sei que fica muito difícil chegar num ponto de equilíbrio, mas tome cuidado com os excessos. Uma das coisas que a pessoa poderia fazer aqui, essa que tem a infância marcada por mudanças, é saber desfrutar do diferente. Ela conseguir desfrutar o diferente. Porque ela sempre vai ter uma sensação desconfortável cada vez que tiver que mudar alguma coisa, seja uma regra, seja um cargo. Ela pode ficar insegura numa mudança de um cargo, porque toda mudança vai gerar nela um desconforto. Porque vai o quê? A criança é atingida. No momento que a criança é atingida, vem a reclamação, vem o choro, vem a namúria, vem a tristeza. Ainda dá tempo? Claro, a Paula está perguntando, ainda dá tempo? Claro que dá. Eu comecei a trabalhar minha criança ano passado, gente. Ano passado, aos 44 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muita coisa na minha vida de 6 anos para cá. Muitas coisas, vocês fazem ideia. De 6 anos para cá, aos 39 anos de idade. Então, sempre há tempo. Sempre. O sexto.
eu vou falar aqui para vocês é o seguinte. Olha aí que falaram dos conflitos dos pais, né? Mas aqui eu já tô falando da igreja, desculpa, da criança. Não tô falando apenas da criança no ventre, né? Da criança que já nasceu. Então, criança que passou pelos conflitos, né? Com os pais ou com os cuidadores, um tio que cuidava, uma avó, os avós, enfim, conflitos. Hoje, como pode ser esse adulto? O que ele pode se tornar? Ele pode ter um desconforto muito grande em lidar com conflitos, em lidar com grupos, em trabalhar em grupos. Ele tem dificuldade nas suas relações interpessoais. Ele pode evitar relacionamentos afetivos. Por quê? Porque ele espera algo perfeito. Não é que ele não se envolva, ele pode até se envolver, mas parece que chega um determinado tempo, ele olha e diz, não, isso daqui eu não gosto, é melhor terminar, já sei que isso não vai dar certo. E o que ele pode fazer para trabalhar isso ele precisa compreender que o seu ideal de de perfeição é inatingível. Ele precisa compreender que o seu ideal de perfeição é inatingível. Ele precisa compreender que as pessoas erram e acertam. Que as pessoas têm qualidades, mas elas também têm defeitos. E ele precisa começar por ele, compreendendo que ele também tem qualidades, mas também tem defeitos. Então, essa pessoa que viveu esses conflitos, ela vai precisar gerenciar isso na vida dela, senão ela nunca vai conseguir ter realmente um relacionamento mais sério com alguém. A Bianca disse, o 6 é comigo. Olha só, tá vendo só, Bianca? Olha só. Aqui o 6, né? E já falei que o que precisa fazer. Legal, deu para falar dos 6, a gente ainda tem tempo. Tá? Agora eu vou voltar aqui para falar uma coisinha para vocês, tá? Eu já falei disso. Já falei essa parte. Porque na minha fala eu já vou trazendo algumas coisas, né? Aqui. Outros exemplos. Crianças que não se sentem queridas ou aprovadas. Gente, chegou uma pergunta bem grande. Deixa eu ler antes que vá para cima. Obrigada, doutora Josi. Eu sou bastante carinhosa com as 3 netas. Somente mantenho sempre os limites da proteção. Elogio muito as construções delas. Excelente palestra. Obrigada, tá? Muito obrigada. Leonardo Flemin. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Andresa de Flores, a aceitação da realidade. É isso aí, Andresa. Você tá bem, né? Você tá bem, tem me sentido sua falta. Que volte às nossas constelações, por favor. Fiz um curso essa semana, falei ainda há pouco, não sei se a Andresa já estava aqui. Terminei um curso essa semana de constelações com bonecos. Hoje já fiz o pedido dos bonecos, da mesinha giratória, do campo morfogenético, tudo. Para que a gente comece também a trabalhar com essa prática que eu sempre gostei, precisava fazer esse aperfeiçoamento desse curso para que a gente possa ter maiores e melhores resultados aí para vocês, né? Para as pessoas. Ok? Bem, eu e você, nós podemos estar sendo condicionados. Olha, o Leonardo disse, é o Acre na área. Gratidão, Leonardo, gratidão. Eu e você podemos estar sendo condicionados pelas feridas que nós tivemos, pelos traumas que nós tivemos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Uma discussão com seu parceiro. Por exemplo, você tem um trauma de infância. Aí você tem uma discussão com seu parceiro, agora na vida adulta. Tá? Com seu namorado, com seu marido ou com a sua esposa. E aí, o que é que essa criança... A criança, gente, vem uma sensação, traz uma sensação, ela é o nosso inconsciente, ela vem a sensação do inconsciente. A gente não consegue perceber. Então vem aquela sensação de ele não me ama, ele nunca me amou, eu não sou uma pessoa digna de amor, ninguém nunca vai me amar, eu vou ficar sozinha para sempre, eu não mereço ninguém que me ame. Eu sou essa pessoa, eu não tenho jeito. Porque é a criança chorosa lá. É a criança que, quando, por exemplo, na sua infância, foi reprimida, foi tolhida,
ouvia que não ia dar certo em nada, ouvia que ela não tinha jeito, ouvia que ela só ia fazer merda, ou se ela só fazia merda. Então, quando a gente faz isso com a criança, é isso que a gente está construindo, é um adulto doente. Assim como fizeram isso conosco um dia. E a gente precisa trabalhar nossa criança, como eu falei no início, perceber no nosso meio como a gente vai agir agora com as crianças à nossa volta. Porque elas precisam também ser tratadas de uma melhor forma para que sejam adultos saudáveis. Outro exemplo, se os pais viviam em conflito, eu já falei, né? Se os cuidadores, os pais viviam em conflito, já falei como seria a vida desse adulto. Outro dia, eu tenho um grupo, Gestão Mental, é um grupo aberto, tá livre, e lá eu falo de questões mentais e emocionais também. E uma pessoa me mandou uma pergunta no meu privado, aí eu posto no grupo e respondo lá para ajudar mais pessoas. Dá uma água, por favor. E ela me perguntou o seguinte, ela me falou o seguinte, que ela tinha muita dificuldade na relação com o esposo dela, e ela acha que isso vinha da infância, porque o pai dela era alcoólatra, e ele batia na mãe, ele traía muito a mãe, e ela criou vendo tudo aquilo, depois eles se separaram e tal. E ela falou que ela tinha um ciúme muito grande, doentio pelo esposo, e não gostava, tinha muito medo, receio de deixar ele com a filhinha deles de 3 anos. E aí, o que vocês acham depois de tudo que a gente conversou? Como está essa criança dela? É uma criança insegura, uma criança temerária. Ela disse que sempre tinha medo de ver, quando ela via o pai alcoolizado, ela tinha muito medo de que o pai fizesse qualquer tipo de coisa com a irmã dela, com a filha dele, a outra filha, a irmãzinha dela, menor. Tinha noite que ela não dormia, olhando. Então ela traz essa marca com ela. E leva para onde? Para o relacionamento, leva para a vida. Porque a criança vem conosco. A criança existe em nós. Enquanto a gente não curar, não sarar essa criança, a gente vai continuar tendo vários atropelos na vida, tendo dificuldade de relacionamento, tendo vários tipos de dificuldades, não só essas. A Andresa falou, tô bem, e você faz parte dessa felicidade. Obrigada. Obrigada também, Andresa. Muito obrigada. Toma uma água aqui, gente. Ok. Já falei do cuidador alcoólatra, o que pode acontecer, essas experiências dolorosas na infância com os pais. Por exemplo, uma mulher que tem uma infância que vê isso, vê a relação da mãe com o pai desse jeito, que tem um pai alcoólatra, que tem essas vivências de conflito, não tem um bom relacionamento na infância com o pai, não vê o pai ter um bom relacionamento com a sua mãe, ela pode também se tornar um adulto que vive buscando o carinho e afeto nas suas relações, ou seja, uma pessoa que se torna dependente emocional. Dependente emocional demais, porque todos nós temos um pouco de dependência. Mas a pessoa se torna extremamente dependente, ou seja, ela busca no parceiro o pai que ela não teve. Então ela quer ter carinho, ela quer ter afeto, é como se ela quisesse ser colocada no colo, ser abraçada, ser ninada, quisesse ouvir eu te amo. Por quê? Porque ela não teve aquilo do pai, então ela fica buscando isso nas relações. E isso também pode ser consequência dessa criança ferida. A Andresa disse, deixa eu voltar aqui, você lembra como eu era tolinha antes da terapia? A Geilza disse, isso tudo faz sentido. O Paulo disse, oi Josi, boa noite. Paulo Sérgio, boa noite. Célia Brito, boa noite. A Andresa depois disse, totalmente infantil, que ela era totalmente infantil. Ainda tenho um pouco dessa criança, mas já consigo controlar as birras públicas. Que maravilha, Andresa! A Geisa disse, eu sou assim, amiga. Poxa, que bom. Essa identificação é importante, gente. Porque é só depois da gente trazer para o consciente o que é inconsciente que a gente consegue trabalhar. Se está no seu consciente, você não consegue perceber. É como eu falei,
Tem muitos adultos que estão na terapia e não conseguem perceber que as suas amarras de hoje, o que ele está vivenciando hoje, os seus problemas, foram causados lá na infância. Uma fala maldita, mal feita, o tratamento diferenciado, às vezes tratar a criança com desdém, com menosprezo, humilhando, falando coisas horríveis, chamando palavrões, coisas desse tipo. Isso fere demais. A criança, talvez ali naquele momento, ela nem entenda, mas você pode ter certeza que na fase adulta ela vai sofrer consequências danosas por conta dessa fala, por conta desses gritos, por conta dessas... enfim, eu falo até de bater, mas é até arriscado falar de bater, porque eu nunca bati nos meus filhos, e sempre que eu falo desse assunto eu sou temerária, porque eu sei que tem aquelas que são muito condicionadas às palmadas, né? Eu bati, meu filho cresceu, meu filho isso, meu filho aquilo. A gente não sabe quantos problemas esse adulto tem por cada palmada que ele levou, a verdade é essa. Mas, enfim, é como eu disse, as mazelas da infância, elas nos acompanham. Outro exemplo... se você passou por experiência de abuso, né? Abuso físico, né? Apanhava demais, sofria vários tipos de castigo, abuso sexual, que é nossa, é catastrófico demais. Eu tive muitas clientes que já sofreram abuso, ainda tenho algumas. Não vieram para terapia por conta do abuso. A maioria não veio. Mas quando a gente vai falar da infância, tá ali instalado o abuso. E aí começa a se fazer um trabalho. Tem pessoas que dizem assim, por exemplo, vieram também pelo abuso, algumas. Tem pessoas que diziam assim, eu nem sabia porque eu vivia a minha vida, eu não ligava para isso. Mas depois que eu casei, parece que tudo veio à tona. É porque, né, teve o corpo tocado, tem que ir para a intimidade, aí se torna um pouco mais difícil. Mas tem como a gente fazer um trabalho. A Paula disse, todos os abusos passei, olha só. Sinto muito, Paula, sinto meu abraço, eu te acolho nesse momento. Porque não é fácil, não é fácil. Vocês têm mais algumas perguntas, gente? Bem, então muitas vezes nós vamos estar agindo na nossa vida com a criança ferida. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem o que eu quero dizer. O Adam Smith, meu primo, muito obrigado por estar aqui. Jaqueline Bastos, valeu. Paulo Sérgio disse, oi, eu faço tratamento contra um câncer no momento. Qual conceito você me daria? Conselho, queria que ele tenha dito. Melhore a qualidade dos seus pensamentos, Paulo. Pense em coisas boas. Faça uma lista de gratidão. Olhe para tudo à sua volta pelo qual você precisa ser grato. Eu não sei onde é o teu câncer, mas eu faço também muitos estudos sobre cognição. Aliás, eu faço uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e eu estudo há muito tempo sobre o resultado, o impacto dos nossos pensamentos na nossa vida. Então é muito... Diele, bem-vinda. Então é muito importante, Paulo, que você comece a ter pensamentos mais, eu não diria otimista apenas, mas pensamentos mais agradáveis sobre a vida, trabalhasse o perdão. E muitas vezes a gente não consegue perdoar alguém que nos magoou, que nos feriu. Nós mesmos nos ferimos, nos maltratamos, nos machucamos, fazemos coisas das quais a gente acaba se arrependendo demais, só que a gente não tem como voltar atrás. Então a gente precisa trabalhar o perdão, nosso perdão, perdão das nossas mazelas, daquilo que a gente fez pra gente, daquilo que a gente fez para as pessoas, daquilo que nos fizeram. Porque quanto mais a gente se purifica e limpa, quanto mais a gente começa a entrar num estado de follow, num estado de bem-estar, mais esse corpo começa a sentir tudo isso. Paulo, eu sou religiosa, então
eu falo aqui de ciência, mas eu realmente espero que o Senhor possa te abençoar, te trazer alívio e tranquilidade, que você possa obter a cura do seu câncer, tá? A Geilza disse: pude com esta live de hoje ver um pouco dos meus problemas, de minha atitude e pensamentos. Muito boa. Muito obrigada, amiga Josi. Que bom. Rosa Maria entrou. Andresa. Josi, qual curso você deu? Mana do céu. Repete aí. Eu não ministrei curso. Eu fui aluna. Eu fui aluna em um curso de aperfeiçoamento na constelação para trabalhar com bonecos. Trabalhar com tábua giratória, bonecos, uma outra metodologia. E aí eu fiz o pedido hoje e mês que vem tá chegando aqui tudo pra gente fazer, tá bom? A Paula disse: ele fez terapia hoje. E ela disse também: tomara que supere o que não superei. Uma vez eu atendi uma pessoa no plantão lá da Unama. E ela me falou de uma história de abuso que ela tinha sofrido. E sabe o que era interessante? É que quando eu fui depois me despedi, falei com a mãe dela, fiz a escuta da mãe, depois fiz a escuta da filha, e a mãe veio, entrou chorando lá no espaço, né? E também me falou que tinha sido abusada na infância, mas não tinha contado para a filha, é claro. É bem interessante quando essas coisas se repetem, essa repetição de padrão. Essa constelação é maravilhosa para isso, gente. Maravilhosa mesmo. Andresa, ataque, desespero, já ia ficar mordida contigo. Ai, Andresa, eu tô aprendendo a mexer no Zoom e vou ministrar um curso online, gente. Entre nas minhas redes sociais, me sigam lá no Facebook, Josi Marinho, Josi com Y. Entrem lá no canal do YouTube, essas lives todas ficam salvas lá, tem muita coisa boa. Tem live com 10 técnicas para o controle da ansiedade, tem não aceite menos do que você merece. Eu sempre trabalho com questões emocionais, então tem muita coisa lá que vai ajudar, tá bom? Josi Marinho, lá no YouTube, coloca lá na barra do YouTube, Josi Marinho com Y, Josy, você vai me encontrar e vai encontrar as lives. No Instagram, quem tá no Facebook e quer seguir no Instagram também, tem muita coisa legal aqui. @Josi Marinho com Y, .psi, de psicóloga, tá? Só psi, PSI. Josi Marinho, obrigada, valeu. Ilma, boa noite, boa noite. Tia Vilma, minha linda, boa noite. Ok. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que a gente falou de tudo que precisava falar. Já vai dar 9 horas. Então, vamos sempre lembrar que a maneira como uma pessoa funciona, funciona hoje, está totalmente ligada à sua criança ferida. Vamos fazer nossa prática. Olha eu esquecendo da prática. Vamos fazer nossa prática? Quem tá aí ligadinho, vamos fazer nossa prática pra gente encerrar nossa live, tá bom? Suzana fez uma pergunta. Suzana, é porque as pessoas vão entrando aqui e vai sumindo, tá? Deixa eu ver aqui, a Suzana tem. Quais as causas sexuais para a criança abusada sexualmente, fisicamente? Suzana, eu não tenho como te falar isso de uma forma determinista, porque o abuso sexual, principalmente o abuso sexual, ele vai trazer muitas consequências. Inclusive, gente, qualquer ferida emocional pode levar a pessoa a ter transtornos de ansiedade, depressão. E o abuso é um que eu poderia chamar dos piores. O abuso sexual infantil é uma das consequências piores na vida das pessoas. Tá bom? Então, as consequências podem ser várias, desde transtornos psíquicos muito graves, assim como uma vida desajustada, cheia de conflitos, como que eu fui falando aqui, tá bom? Pra gente fazer essa prática, eu queria que vocês fechassem os olhos, tá, gente?
Fechem os olhos e prestem atenção só na minha fala. As mãos de vocês, eu quero que vocês coloquem uma em cima da outra. A direita em cima da esquerda. Eva e Duda e Ingrid, façam aí. Então, eu quero que vocês coloquem a mão direita em cima da mão esquerda, tá? E coloquem em cima do colo de vocês, ou se vocês estiverem numa mesa, deixa na mesa. Tá bom? Eita, aqui o Instagram acabou. É 1 hora, certinho no Instagram. Vou terminar aqui no Facebook. Ele acaba, ele mesmo, a live. Não foi pra lá a prática. Faça um stories. Vamos lá. Coloca a mão direita em cima da esquerda. Baixa ou em cima do teu colo ou em cima da mesa, onde você estiver. Feche os olhos agora e acompanhe apenas pela minha voz, ok? Feche os olhos, eu também vou fechar os meus, tá? Vamos lá. Imagine que você está entrando em uma casa grande, arejada, um cheiro bom. E você entra nessa casa e vai direto para o quarto. Você vai se direcionando para o quarto. Quando você chega nesse quarto, você encontra a porta entreaberta. Você abre a porta e quando você olha, você vê uma criança sentada no cantinho de uma cama. Ela está chorando muito, inconsolada, tem muitas dores, está muito triste e infeliz. E você se aproxima dessa criança. Você senta do lado dela. Você passa a mão no cabelo dela. Você a abraça. Ela te abraça também. Ela é muito carente. Ela está muito triste e infeliz. Você a abraça e diz para ela: agora eu vou cuidar de você. Você não precisa mais chorar. Você não precisa mais sofrer. Você não precisa mais ficar triste. Agora eu cuido de você. E você pega ela em teus braços. E ela começa a diminuir de tamanho. Ela começa a ficar pequenininha, pequenininha, pequenininha. E cabe na palma da tua mão. Quando ela cabe na palma da tua mão, você leva para o seu coração. Leve sua mão para o seu coração. E ela entra no teu coração. Quando ela entra no teu coração, ela te olha e sorri. E você diz para ela: aqui é o seu lugar, minha criança. É aqui que você vai ficar a partir de agora. Agora eu vou cuidar de você. Eu nunca mais vou te deixar sozinho. E ela começa a saltitar e correr. E ela olha para você e te dá um sorriso. Você a abraça novamente. E você diz para ela: agora, todos os dias, eu vou brincar com você. Todos os dias eu vou estar aqui com você. Eu nunca mais vou te deixar só, minha criança. E quando você a solta, ela sorri novamente. E ela sai saltitante e feliz. Respira. Respira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Isso. Respira mais uma vez. Agora vamos voltar aos poucos. Mexa os pés, mexa os braços, os ombros, a cabeça e abre os olhos. Agora, a partir de hoje, todos os dias, faça isso pelo menos um mês. Coloque a mão direita em cima da esquerda, coloque no seu coração e visite a sua criança. Diga para ela: criança, eu estou com você. Você nunca mais vai ficar sozinho. Eu estou aqui. Visite a sua criança todos os dias. Esse é um processo de acolhimento.
você vai perceber mudanças na sua vida adulta depois disso, nas suas emoções, nos seus sentimentos, tá bom? Gratidão por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero ter ajudado muitos de vocês, tá bom? Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá seguir no YouTube, viu? Vamos lá seguir que eu vou responder várias perguntas lá. Tchau, tchau.